E não tô aqui pra bajular ninguém, tá? Deixando claro. Porque são as equipes, são as pessoas que fazem a diferença. Antes de ontem, foi antes de ontem, Grilo, que eu tive aqui, que Johnny não tava? Foi segunda. Foi segunda, não foi? Segunda eu anunciei aqui a chegada de um equipamento no Hospital Otávio de Freitas. Lembra que eu anunciei aqui? E eu não falei lá, não sei o que, o pessoal aqui, tá, é tua mulher que tá aí e tal. Sim, né? Eu depois, já viram, né? Porque a intenção não é em nenhum momento que haja qualquer autopromoção da coisa. Mas eu acho importante a gente bater no ponto de mostrar às pessoas que se preocupam em realmente ajudar. E desmistificar para vocês que as equipes humanas dos hospitais, como é que a gente, o recurso humano do hospital, vocês têm que diferenciar da estrutura. A estrutura não é responsabilidade do recurso humano do hospital. Eles sofrem para trabalhar com a falta de estrutura. Só que quando eu digo que algumas pessoas são frouxas, esse termo que eu uso, frouxo, é porque tem pessoas que têm a condição de ajudar mais e não fazem. E quando você tem pessoas que têm a condição de ajudar e fazem, a gente precisa mostrar para dar exemplo. Doutora Ana Cristina França, venha para cá. Quer vir agora não? Quer que eu respire mais um pouquinho ou quer vir agora? Não, já tô acostumada. Venha para cá. Vamos dar uma aliviada agora. Não só ela, mas todos nós já estamos acostumados. Mas deixa eu só explicar. Mas é uma coisa assim, que de verdade a gente não deve se acostumar. Por quê? Eu acho, honestamente, como médica, como cidadã, isso tudo que a gente está vivendo, deplorável. Isso não pode ser normalizado. A violência, a corrupção, a desonestidade, a mentira, não pode ser normalizada. Se a gente entrar e dizer, mas é assim mesmo, não vai mudar, claro que vai mudar. Porque eu sempre falo que as coisas boas, o bem, ele é maior quantidade do que o mal. Só que ele é mais quieto, é mais calmo. Ele não entra para o embate. E o mal, ele é em menor quantidade, mas ele é audacioso, ele grita, ele xinga, ele incomoda. Então, que o bem sempre priorize, sempre passe na frente e que a gente nunca desista de fazer o bem. Né? Eu escutava em casa uma frase assim, faça o bem sem ver a quem. E eu acredito que é um espírito, é uma frase cristã, mas mais do que isso, até as pessoas que não acreditam, né, em Cristo, ninguém é obrigado, mas é uma fase da boa convivência em comunidade. Então, essas pessoas, elas não percebem. Eu não sei como é que conseguem dormir, honestamente. Né? Eu não sei como essas pessoas conseguem dormir sabendo que eles estão matando pessoas. Né? Eu que vim, né, para essa existência para salvar vidas como médica, eu não consigo conceber, né, que as pessoas não pensem no outro, sabe? Várias vezes eu fui, quando eu era ainda estava recém-formada, ia para a restauração, eu ia chorando e eu voltava chorando. E uma vez eu escutei de um colega, você vai se acostumar. E quando a dor do outro me fizer ficar tranquila, e quando eu me acostumar, eu vou deixar de ser eu vou deixar de ser humana. E isso nunca vai acontecer. Eu nunca me acostumei com a dor do outro. Eu nunca me acostumei com o sofrimento do outro. E eu acho que a ganância, a vaidade e todos, né, os pecados lá iniciais, eles contribuem muito para que a gente viva nisso. E eu acho que não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Né? E o que Eduardo fala, muitas vezes se exaltando, e eu conheço ele de casa, e eu sei que isso é verdade, eu sei de coisas de Eduardo descer para dar comida para alguém que está... Ele não gosta nem que fale isso na frente de casa pedindo alguma coisa, dele chegar no hospital e ajudar, dele pegar cachorro que foi abandonado, botar dentro do carro e levar e pagar do bolso dele. Eu já vi várias coisas, dele tirar uma camisa e dar para uma outra pessoa, porque essa pessoa queria fazer medicina, era uma camisa que tinha medicina na frente, e ele tirar, então várias... Ele não é uma pessoa que ele está aqui fazendo um personagem, não. Ele, de fato, sente, sofre e quer fazer a mudança. Agora, a gente precisa que todo mundo, sabe, entre numa mesma vibração e não aceitem. Porque é inadmissível, é desumano a gente ver um irmão nosso morrendo porque a gente está sendo ganancioso, mentiroso, corrupto, ladrão, num país que é rico e que a gente vive como pobre. Pois é.
E Eu só doutora quero... Ana Cristina está falando uma coisa muito verídica, que é a realidade dos brasileiros, mas quando eu falei aquilo, a gente está acostumado é por conta da reação Não, mesmo, Não, é do isso. patrão mesmo. Ele entendeu, ele Mas você entendeu. tá Ele certíssimo. E tá mesmo. Eu, quando entrei no Otávio de Freitas, né? Eu sou preceptora do Otávio de Freitas. Eu entrei já assim, né? Chamam de furacão. Eu já entrei, ó, vamos melhorar isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquele outro. E aí olharam para mim e disseram: não, a gente não consegue. A gente não consegue. Por que não consegue? Não, porque não consegue, por que não consegue? A gente vai conseguir sim. Então, eu tô lá desde a época da pandemia, 2 anos, né? Acho que 2022. Eu entrei lá por um propósito, porque além de informar, eu quero formar médicos residentes e que vão ser dermatologistas para serem humanos, para tratarem os pacientes com respeito, para estudarem. Então, eu estou lá porque eu optei, né, de estar lá, eu quis estar lá. E, de fato, eu vejo que muito do que a gente conseguiu foi de uma parceria público-privada. Que é onde a gente vai chegar. Eu só vou terminar de pontuar aqui rapidinho. Essas coisas mexem mais comigo porque quem passa pelo hospital público sabe o que é a pessoa ver o parente lá daquele jeito, né? Então, assim, eu já fiquei, você sabe disso já. Eu já fiquei com minha mãe no Hospital dos Servidores do Estado, já tive que dormir no chão, sentado no chão e tal. E a gente sabe o quanto o pessoal, principalmente da enfermagem, eles são dedicados e etc. Os médicos também. Mas o quanto não tem estrutura. E eu fico imaginando a filha dele, desse senhor teve aqui. E ela deixou muito claro, assim, eles tinham clareza de que o problema era a estrutura que faltava, não era a equipe médica ou técnica lá. Mas você imaginar que você levou o seu pai para fazer uma cirurgia de tirar um pequeno câncer que tinha no intestino e pedra na vesícula, pô. E esse pai não voltar para casa. E dias e dias tendo que levar lençol para o hospital, levar ventilador porque não tem ar-condicionado. Assim, e isso me revolta, entendeu? Isso me revolta, porque não era pra gente estar preocupado com essas coisas. Isso é tão básico que não era pra gente estar preocupado com isso. Era pra gente estar discutindo outras coisas. Discutindo a entrada de Pernambuco entre os grandes destinos do turismo do mundo, né? Recife como a grande capital do turismo do Brasil. Investimento em água. Não, esquece água. A gente tem um maior polo tecnológico, que é o César aqui, a gente não faz nada com isso. Entenda? Era pra gente estar discutindo outras coisas, não o básico. Só que é o que você falou, a minha mulher me conta isso vez ou outra, que ela da história da passagem dela na restauração, e quando ela deixar, né? Quando você deixar de se Quando o incomodar, sofrimento do ser humano deixar de tocar em mim, deixar de me incomodar, eu vou deixar de ser eu. Não... E não, você disse, eu não posso mais ser médica. Exatamente. Então, assim, eu não consigo não me tocar com isso. Talvez por eu ter passado por isso com minha mãe. Graças a Deus, minha mãe tá viva. Mas quantas pessoas não estão enterrando os seus parentes todos os dias porque não tem essa estrutura? Então, é uma coisa que mexe comigo. Eu não sei se é diferente. Muita gente diz que eu devia ter um pouco mais de calma, que eu devia falar. Eu não sei, eu sou eu. Eu sou eu. Isso me revolta. Simples assim. Então, vamos lá. Aí passa um filme na cabeça, você fica lembrando de umas coisas que você passou, sabe? Eu, quando tinha 17 anos, por exemplo, eu tive um problema sério. Tive um abscesso no rim, no fígado, eu quase morri e tal. E eu fui internado no Hospital das Clínicas. E eu me lembro que eu morrendo, eu tava com uma infecção generalizada, uma sepsis, como esse senhor teve. Mas a minha sorte é que o meu tio era médico do hospital. E o Hospital Federal tem uma estrutura decente. Então, o Hospital das Clínicas ainda tem. Ainda tem. O Hospital das Clínicas tem uma estrutura decente. Não vai faltar algodão, não vai faltar uma agulha, nada disso vai faltar. No Hospital das Clínicas não falta. Mas eu me lembro de sentar, eu tinha 17 anos, na frente do meu tio, e sentar
E ele explicando, olha, bicho, se você não entrar agora no antibiótico tal, vou ter que fazer tal, pererê, porque eu não podia fazer a cirurgia, porque senão o abscesso ia estourar, eu podia pegar uma peritonite, que foi o que esse senhor teve exatamente. E eu me lembro dele me dizendo, explicando isso, que eu tava com chance de realmente ser entubado, tal, não sei o quê. E eu me lembro que eu perguntei a ele, mas o que tá me incomodando não é isso. O que tá me incomodando é que aqui do lado tem uma pessoa que tá pior do que eu. Porque eu tava no 8º andar do Hospital das Clínicas. Minha mãe deve estar vendo o programa, ela vai lembrar disso perfeitamente. E pessoas que vinham do interior. Pobres, que não tinham o que comer direito. Estavam muito pior do que eu. E eu dizia, não, mas pelo menos eu tenho meu tio aqui médico, minha família tá aqui. Essas pessoas que não têm. E eu me lembro desse meu tio dizendo assim, nesse momento, tem que pensar em você. Você tem que pensar em você, porque você tá pra morrer. Então, assim, você passar por essas coisas, de ver o sofrimento dos outros. Eu não tô falando da minha parte, não. Tô falando de ver o sofrimento dos outros. Eu não consigo não me incomodar. Eu não consigo não me incomodar com isso. Eu tô olhando mais pra vocês porque ela já sabe disso, que a gente deita na mesma cama. Eu converso com ela, ela sabe quem eu sou. Então, quando eu digo que a gente vive num estado que precisa mudar, é você que precisa mudar. Você precisa não colocar no poder pessoas que não têm esse sentimento, minha gente. Porque o cara vai estar lá, o cara vai estar cagando pra você, velho. Enfim. Já era pra eu ter mudado o assunto, mas é porque eu me toquei agora com a história. Porque eu fiquei lembrando das imagens que eu já vi também, entendeu? Eu sempre repito isso, eu já vi imagens assim. Como repórter mesmo, eu meio que encarno o Durão como repórter, mas depois eu me acabava em casa. Eu já vi idosa, mulher, sentada na privada, no banheiro, pra tomar o soro, porque não tinha onde ficar. Aí eu pergunto, isso é justo? Só que é o povo pobre que sofre isso. Que não tem quem defenda eles, pô. Aí pronto, aí eu repito, e eu vou nomear, pô. Tem deputado estadual que se elegeu dizendo que é da saúde. Quantas vezes foi num hospital desse? É um frouxo, pô. É um frouxo. Só que depois acontece o que? O povo vai e reelege. Daqui a 2 anos, você tem a chance de mudar isso também. Daqui a 2 anos. É assim que a gente consegue mudar as coisas, minha gente. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Enfim, deixa eu me concentrar. Porque eu preciso também falar de coisa boa. Porque aqui Ana Cristina tá aqui, doutora Ana Cristina França. Ela é dermatologista. Com 2 RQEs, que é o Registro de Qualidade... De qualificação de especialidade. De qualificação de especialidade. Então, ela tem esse registro em dermatologia e em clínica médica. Não vou chamar ela aqui de minha mulher, tá? Aqui ela é a profissional e eu também. Por que é que ela tá aqui? Vamos falar do mesmo Otávio de Freitas. Por isso que eu quero separar aqui equipe de estrutura. Doutora Ana Cristina entrou no serviço dermatológico do Otávio de Freitas há 2 anos. 2 anos. Na época da pandemia. 2 anos. Para ser preceptora. É feito um professor dos residentes. Já encontrou um serviço muito bem encaminhado. Sim. Que ninguém nunca prestou atenção, né? Ninguém, eu digo de fora, da mídia, etc. Nunca prestou atenção nisso. É o único serviço ligado realmente ao Estado. É o único serviço de formação de médicos residentes, credenciado pelo MEC, dos 5 que tem aqui em Pernambuco, que está ligado à Secretaria Estadual de Saúde. O único. Os outros são outras secretarias, local filantrópico, federal, mas estadual, da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, é o único serviço que está ligado. E aí, fiz essa apresentação só para a gente entender. Nós estamos no dezembro laranja, né? Tem 2 cores do dezembro, né? Laranja e vermelho. É o vermelho. Fala no microfone, Grilo. O vermelho é contra a AIDS e o laranja é contra câncer de pele. Câncer de pele. Só que aí tem uns dados do câncer de pele que são importantes para a gente saber.
é o câncer de maior incidência, não é isso? O câncer de pele, ele representa 33% de todos os tipos de câncer que o ser humano vai ter. Então, é o câncer mais prevalente, dentre eles o basocelular, porque depois eu vou explicar a diferença. É um câncer curável, tratável e a gente tem como prevenir também. E aí o câncer de pele mata, né? Mata e dá uma... Depois, Gabriel vai colocar lá as despesas que a gente tem, né, para o governo, as despesas que a gente tem também do câncer de pele mais grave, que é o melanoma, que pode ser diagnosticado precocemente e tratado, não precisa chegar no estágio que mata, né? Se você dá o diagnóstico precoce, se você dá o diagnóstico ainda quando por exemplo, o melanoma, ele está num estágio que não invadiu a pele, no estágio inicial, que aquele sinal está mudando, apareceu um sinal diferente, já é um melanoma, você consegue tratar esse paciente, tirar a lesão, curar o paciente e não evoluir para estágios que vão precisar de internamento, de tratamento sistêmico, que são caríssimos e podem realmente matar. Então, além de ter o risco à vida, existe um custo com relação ao câncer de pele. E aí o que é que acontece? Dezembro Laranja, mês de combate e conscientização, né, para o combate ao câncer de pele. Lembram que eu falei para vocês? Isso aí são imagens de câncer de pele, né? Estão ali, ó, doutora. Não é isso? Sim, isso. Esse aí é um exame que é uma dermatoscopia. É quando a gente vê no aparelhinho, que aumenta 10 vezes o tamanho da lesão. E vocês não conseguem ver muitas estruturas, né? Mas aí no centro eu consigo ver uma coisa meio vermelhinha, que a gente chama de vasos arboriformes. Na parte da lateral a gente vê alguns pontos, algumas imagens petaloides. Esse é um carcinoma basocelular e a gente tem o entendimento e o treinamento para, a partir dessa lesão, né, suspeitar que é uma lesão maligna e remover essa lesão e curar o paciente. Esse tipo de câncer corresponde a 70% de todos os tipos de câncer de pele, porque o câncer de pele é dividido em melanoma e não melanoma. Melanoma 4%, não melanoma, carcinoma espinocelular e basocelular. O basocelular 70% e o espinocelular 25% mais ou menos por cento. Então a gente tem essa divisão, né, e de gravidade também. Esse tipo de câncer ficou curado, ficou bom. E é importante que a gente pegue no estágio inicial para não ter mais tecido, porque quanto mais ele cresce, mais eu tenho que tirar tecido. Ele pode aprofundar na pele, eu posso precisar fazer retalho. Então o câncer aqui nessa fase é a melhor fase para a gente dar o diagnóstico e tratar e curar o paciente. E aí, qual é o problema que nós tínhamos aqui no estado de Pernambuco? Eu falo tínhamos porque no Otávio de Freitas esse problema foi resolvido na última segunda-feira. Esse diagnóstico precoce. Às vezes você tem uma manchinha na pele que pode ser isso daí, que você acabou de ver na imagem. Só que para você identificar isso daí, você tem que ter um aparelho. E os aparelhos são, para nós, caros. E aí, a dermatologia do Otávio de Freitas, que já tem dermatologistas muito boas, uma equipe só de mulheres, né? Uma equipe só de mulheres. Ô, governadora Raquel Lira, escuta o que eu vou lhe falar. Você tem, no único setor de dermatologia realmente ligado ao estado de Pernambuco, uma equipe só de mulheres, governadora mulher. Uma equipe só de mulheres, que fazem um serviço de dermatologia que é reconhecido por todos os pacientes, que é um ambulatório organizado, limpo, que teve uma reforma de uma sala promovida pela equipe, não usando o dinheiro do Estado, promovida pela equipe, e que agora ganhou o que há de mais novo em tecnologia para detectar o câncer de pele de maneira precoce que há no mundo. Doutora Ana Cristina, explica para mim. Eu falei o que eu decorei. Agora a senhora vai explicar. Mas é isso. É um aparelho chamado Photofinder, que é esse aparelho aí, ó, tá vendo? É um aparelho chamado Photofinder, que aumenta muito o tamanho da lesão, que eu tenho como mapear o paciente, tirar uma foto do paciente inteiro e acompanhar esse paciente. Pacientes de mais risco de desenvolver câncer de pele, por exemplo, pacientes que têm múltiplos sinais, história familiar, história pessoal de câncer de pele, que tomou muito sol, aquelas lesões que a gente está em dúvida se é uma lesão pré-cancerígena ou se é uma lesão cancerígena, ele dá
dar certeza e acuidade desse diagnóstico, né? Que é um diagnóstico que, para a gente, muitas vezes, a gente precisa realmente acompanhar. Por exemplo, tem sinais que a gente vai vendo a mudança dele. E esse aparelho, que é o PhotoFinder, ele tem como fazer esse mapeamento, fazer esse acompanhamento. É um aparelho alemão, né? Ganhamos lá no nosso serviço do PhotoFinder, né, da empresa PhotoFinder. É o único equipamento aqui de Pernambuco, das residências de dermatologia. E uma coisa importantíssima, a gente está no Centro de Formação de Médicos Dermatologistas. E isso traz também para as residentes um entendimento, né, e elas aprofundam o conhecimento. Dermatoscopia é dificílimo. São vários padrões das inúmeras lesões, tanto Sim. benignas quanto malignas, né? Então a gente avalia a lesão, a gente pode ter tanto lesão que é benigna quanto maligna e lesão que é benigna, mas que tem aquele potencial de ficar maligna. Então é importantíssimo, é fundamental, e a gente vai ter realmente lá no Hospital Otávio de Freitas um setor específico de dermatoscopia com o nosso PhotoFinder. E, assim, as meninas, quando chegou o equipamento segunda-feira, foi uma alegria enorme. E aí é quando a gente também, não adianta a gente ficar só reclamando do Estado se a gente também não faz a nossa parte. Então, a gente tem também que fazer a nossa parte, a gente tem que ter criatividade, a gente tem que abrir, né, para essa associação de setor público e privado, porque a gente, inclusive, reformou toda a sala, né, com arquitetos, 2 arquitetos, que foi Wagner Melo e André Carício. Eles fizeram todo o projeto da gente gratuitamente. A gente conseguiu pela Oasis Tinta. A gente teve pintor, hidráulica, elétrica, Bom Tempo, fez toda a parte dos móveis. Isso tudo cortesia. Tudo de graça para o Estado. J. Carlos deu toda... A mesa da gente é linda. Então, eu sempre pensei Carlos assim... é a mesma empresa que está aqui com esses móveis do estúdio. E eu sempre pensei o seguinte, o ambiente modula. Se você está num ambiente saudável, a gente vai estudar melhor, a gente vai se preparar melhor. E o endpoint, né, o ponto final, o que a gente quer, qual é o nosso propósito? Atender bem a população. Isso. Receber gente que sai do interior, 1h da manhã, 2h da manhã, para estar aqui, que muitas vezes não toma café, que muitas vezes não tem nem como voltar. Exatamente. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? E não é porque a gente hoje está numa situação confortável que a gente tem que esquecer disso, não. São essas pessoas que nos ajudam a ser médicos. Nós fazemos faculdade, na época que só tinha FESP Federal, eu fiz faculdade pública. Eu aprendi medicina com essas pessoas, sabe? São pessoas que merecem o nosso respeito e, sim, merecem que a gente ofereça o melhor serviço que a gente puder oferecer de dermatologia. A gente tem uma equipe extrema só de mulheres, inclusive as residentes também são mulheres, mas é uma equipe extremamente humanizada. E é quando eu falo de propósito, né? Eu acredito que na posição que eu estou de preceptora, eu tenho por obrigação dar o exemplo e não só informar, porque informação a gente encontra em qualquer lugar. Agora, formação são valores, é o caráter, é o respeito, é saber o que é certo, o que é errado, né? Isso nunca sai de moda, minha gente. Isso nunca sai de moda. E por mais que tentem colocar a goela dentro pra gente, que a realidade é outra, que a verdade é mentira, a mentira é verdade, a gente sabe que não é. Todo mundo sabe que não é. Porque lá dentro a gente tem uma consciência que a gente tem que trazê-la, né, de vez em quando à tona e perceber que, de fato, a gente tem que fazer o bem e a gente tem que assumir o nosso papel, né, a nossa posição. Então, lá eu estou como professora preceptora, eu vou fazer o que tem de melhor. Não só eu, como a equipe toda, pela nossa equipe. Qual é o nome desse equipamento, doutora? PhotoFinder. PhotoFinder é o equipamento mesmo, é o equipamento mesmo e a empresa, é uma empresa alemã, né, que tem uma filial aqui no Brasil, em São Paulo. Fernando, que forneceu o nosso equipamento. E foi um grande presente. Ou não? É um dermatoscópio grandão, ou seja, que aumenta ainda mais o tamanho das lesões, em até 300 vezes, que eu tenho como tirar foto não só da microscopia, que é a foto pequenininha, mas da macroscopia, que é a foto grande. Ou seja, eu tiro a foto do paciente grande e vou mapeando de um por um. Então, mas aí qual é a vantagem desse equipamento? Porque, veja, como é que vocês faziam antes? Não tinha esse equipamento, fazia como? Não tinha, a gente tirava foto do paciente, né, e aí colocava no grupo, mas a gente não tinha como acompanhar. Por exemplo, esse equipamento, ele gera um arquivo que, se você for para os Estados Unidos, para o Japão, para onde você for, você leva com você. E qualquer outro médico vai poder acompanhar esse sinal. Por exemplo, estou com um sinal suspeito, né, na região pré-external, pronto, aqui na frente do peito. Esse sinal é suspeito.
ele tinha essas e essas características, né? Tinha rede, esses são nomes técnicos, tinha uma rede pigmentar, né? Então, a gente vai vendo esse sinal. Daqui a 5 anos, ele pega esse mesmo material, leva para lá e é comparado. E não tem alteração, né, da qual foi a máquina que usou, qual foi a luz que usou. Então, ele trabalha com inteligência artificial e ele consegue realmente deixar documentado aquelas lesões suspeitas. E a gente lembra que a pele é o maior órgão do corpo humano, e como o maior órgão do corpo humano é a sede da quantidade maior de câncer, né, como a gente sabe, de carcinoma de pele, só que a gente vê, minha gente, você tem como olhar a sua pele. Então, a gente consegue dar diagnóstico muito rápido. Mas aí me diga uma coisa. Então, quer dizer que antes não tinha o equipamento, vocês faziam o diagnóstico no olho mesmo. Tirava a foto, ampliava, tal. Fazia o diagnóstico, né, tanto da macroscopia, visualmente, e aí a gente já tem uma ideia por quê. O que é que me faz pensar no câncer de pele? São aquelas lesões, aqueles sinais que sangram, que não cicatrizam, que aparecem como se fosse uma espinha. Muitos pacientes chegam, doutora, olha, parecia um cravo, parecia uma espinha, mas está aumentando, está piorando. Ou então, na pele, aquele paciente tomou muito sol, que tem aquelas manchas que são meio ásperas na pele, sim. E aí ele já chega mostrando pra gente. E o melanoma é aquele sinal que tem uma regrinha, que é importante todo mundo saber, até a gente mesmo, né, que é a regrinha ABCDE. A é aquele sinal que tem assimetria, ou seja, que um lado é diferente do outro. É um sinal que era redondinho, daqui a pouco ficou um lado diferente do outro. B, as bordas. Isso é um sinal que não é redondinho, que não é bem delimitado, que ele é mais borrado, sabe? Se, por exemplo, for na unha do pé, existe um câncer que a gente pode ter na unha, que a gente chama sinal de Huntington, que é exatamente quando é como se ele derramasse o pigmento por ali. Sim. Tem câncer também, né, dessas extremidades. C, coloração. A gente vê variação de cor, né? Nós somos treinados para ver a diferença de cor, né? Marrom, marrom claro, marrom escuro, preto, branco, véu, a gente vê assim, às vezes um véu em cima da lesão, área mais avermelhada, então se ele tem variação de cor. Tudo isso com equipamento você vê muito melhor. Isso é com equipamento. Sem equipamento você não vê. Você consegue ter uma ideia, mas a certeza é com equipamento. Ou seja, então... Deixa eu terminar. Tá, desculpa. Deu diâmetro Faustão, maior que 0,6. E essa ele tá tendo evolução. Aqui eu tenho liberdade, eu posso dizer, né? Se fosse outro jornalista dizer, olha, tem mais. E essa ele tá tendo evolução, se ele tá aumentando, né? Ou seja, essa regrinha ABCDE de qualquer sinal salva vidas. Entendi. Desculpe, viu? Eu te descontei, Grilo. Tá vendo, Grilo? São 2h26. Vamos embora. Não, mas aí eu preciso só para pontuar o seguinte. Então vamos lá. Então quer dizer que com esse equipamento, a gente pode dizer então que a partir de agora o ambulatório de dermatologia vai conseguir salvar mais pessoas do câncer de pele, vai melhorar o diagnóstico e mais pessoas podem ser salvas? Sem dúvida alguma. A gente vai conseguir dar diagnóstico cada vez mais precoce, a gente vai conseguir acompanhar esses pacientes. Então, por exemplo, hoje eu tô lá, pode ser que daqui a 5 anos eu não esteja. Então, a pessoa que daqui a 5 anos olhar, ela vai ver como é o sinal, porque vai estar lá documentado, ele guarda as imagens, né? E a gente vai conseguir realmente salvar vidas. Gabriel, eu tô lá levando um pau aqui, porque o negócio é em alemão, mas eu queria saber o preço de um equipamento desse. Como é que a senhora conseguiu esse equipamento, doutora? Então, aí vai com a criatividade, né? Eu tenho uma clínica de dermatologia e eu comprei esse equipamento lá para a clínica. Tá. E quando eu comprei, eu falei, a maioria das empresas até querem fazer doação, né, querem ajudar, muitas vezes não conseguem. Então, eu entrei em contato com a empresa, que é em São Paulo, e eu solicitei, eu pedi que eles dessem, né, um equipamento, eles fornecessem um equipamento gratuitamente para que os nossos residentes treinassem, né, estudassem, que para eles também é muito interessante, sim, porque lá na frente vai ter mais gente comprando o equipamento deles. Então, essa junção, essa parceria, né, do poder público com o poder privado pode trazer muitas soluções que a gente está procurando, né, e muitas vezes tem toda a questão, né, no público de licitação, de não sei o quê, a burocracia, que é exatamente para o negócio não funcionar, e aí no poder privado a coisa anda muito mais rápido. E aí Fernando, que foi o representante, que foi a pessoa que eu comprei, ele, há um ano atrás, ele falou, não, a gente vai conseguir, e aí toda semana eu entrava em contato, e aí teve agora no dezembro laranja, ele forneceu e ele disse, você não tem como levar.
E aí, por sorte, Eduardo estava lá em São Paulo, e aí eu falei, você vai trazer. E aí, Eduardo trouxe o equipamento de avião, né? Foi todo um processo para transportar. Mas é o que eu falo, veja, quando a gente quer resolver o problema, a gente procura solução. Quando a gente não quer, a gente procura desculpa. Sim. Então, a gente tem que realmente buscar solução, buscar saída, né? Buscar resolver os problemas e também cobrar. Eu fico pensando muito assim, existe alguma coisa que a gente possa cobrar para saber quanto entrou no hospital, para que foi gasto, como foi gasto, porque a população toda, minha gente, é o dinheiro da gente. E são pessoas que estão ali precisando da gente, que muitas vezes nem sabem, são enganados. Qualquer risadinha, qualquer... Exatamente. Né, assim, vem cá, qualquer dancinha faz com que a pessoa seja manipulada, e a gente não é manipulado. A gente sabe a verdade, e a verdade ela vai aparecer. Então, eu queria muito poder, como cidadã, também acompanhar esses processos, né? O que é que chega para o Estado, como é que vai, qual é a divisão, né? E até dar sugestões, por exemplo. A gente tem nos hospitais, uma coisa que eu penso muito, energia solar. Por que não usar? Faz parceria. Já devia ter há muito tempo. Então, veja, o quanto que a gente conseguiria economizar. A minha impressão é que, às vezes, não há interesse de se resolver os problemas. E mais do que isso, os problemas, muitas vezes, eles estão aí, cevados, para que as pessoas se mantenham no poder, roubando as pessoas e sendo... E eu não consigo entender, sabe? Na minha cabeça não entra de verdade, assim. Para que tanta ganância? Sabendo que tem gente que está morrendo de fome, tem gente que não tem uma medicação, né? A gente teve funcionário que ficou em hospital com AVC e que não tinha um remédio que custava R$10. Eu saí para comprar e trouxe para ela. Então, gente... eu acho que assim, nós como médicos também, a gente não pode deixar isso de lado. A gente não, eu estou fazendo minha parte, tá? Não, a gente pode fazer muito mais. Né? Muitos poderes, muitas obrigações. Então a gente tem sim, né, que se colocar na posição, assumir a posição e fazer tudo que a gente puder fazer para ajudar os próximos. Eu estou tentando pegar aqui o valor, mas a gente tinha apurado aí um valor de mais ou menos 170 mil. Então, o governo do estado recebeu isso, na verdade não foi o governo do estado, foi a população pernambucana, recebeu isso de graça, né? É uma doação, porque o estado não tinha feito a parte dele. Mas parece, nós temos que dar essa notícia aqui, isso, e nós temos que ser justos com as coisas. O diretor do Hospital Otávio de Freitas, doutor Omar, ou é Omar. Omar o quê mesmo? A gente pegou o nome dele naquele dia, não foi Omar alguma coisa, eu esqueci o sobrenome dele. Mas ele foi lá para parabenizar a equipe por ter recebido, né, e ter trazido o equipamento. E ele anunciou que vai conseguir um novo equipamento para o serviço de dermatologia, que é um outro equipamento que a equipe estava precisando. Qual é, doutora? Exatamente. Né, Omar foi lá na segunda-feira e Omar é diretor médico, né, do Hospital Otávio de Freitas, é uma pessoa extremamente solícita, uma pessoa extremamente humana, e ele se prontificou a dar um equipamento chamado um equipamento de fototerapia. Para que serve esse equipamento? Para tratar dermatite atópica, que é tipo uma alergia, que tem casos bem graves, psoríase, que é uma doença muito comum, que às vezes todo mundo está conhecendo mais, é uma doença às vezes de difícil controle, micose fungoide, que é um tipo de câncer de pele, a gente pode tratar, vitiligo, mas vitiligo é uma doença de pele que deixa só branco, não, afeta muita coisa, afeta a autoestima, afeta muitas vezes a questão social, a questão profissional, então tudo isso pode ser tratado com esse aparelho de fototerapia. Nós éramos o único hospital, né, que trabalha com residência médica que não tínhamos aqui, né? E agora o Mar se prontificou, a gente já está resolvendo tudo aí, deixou na minha mão, já fui atrás, a gente já está resolvendo tudo, porque, veja, a verba muitas vezes tem. Eu não entendo assim, sabe? Tem verba, mas aí essa coisa é falta de boa vontade. Às vezes eu acho que é falta de boa vontade. Mas nesse caso tem a verba ou tem ele está indo correr atrás da verba? Não, tem a verba, ele já se prontificou, ele já está resolvendo absolutamente tudo pra gente, né? Eu falo com ele todo dia e a gente vai conseguir ajudar muita gente, porque a gente atende, como eu falei anteriormente, todo o estado de Pernambuco. Somos uma residência em dermatologia, um serviço médico de formação, hospital, escola, um ambiente de estudo que a gente atende todo o Pernambuco. E aqueles casos mais graves, por exemplo, hanseníase, lá em um centro de referência de hanseníase, que é lepra. Sim. Então a gente consegue, né, trazer para lá, cuidar, tratar, reabilitar. E aí eu tenho que colocar não só os médicos, mas Priscila, que é a nossa secretária, que na reforma, Priscila, a gente está precisando de uma escada. Peraí, doutora, que eu vou pegar com a comunidade. Ou seja, que é então, a equipe humana da história.
Eva, que é a nossa secretária também, toda a equipe de técnicos de enfermagem, o que a gente precisa, eles estão a postos, de enfermeiro, né, fisioterapeuta. É muita gente boa, minha gente. A gente precisa mostrar o que realmente funciona. E eu acredito, Exatamente. assim, que chegar alguém, eu disse, meu Deus, porque chegar alguém que queira, a gente quer que dê certo. E quando a gente quer que a coisa funcione, que a gente quer que realmente dê tudo certo, a gente vai atrás, a gente busca, a gente não se senta, a gente procura resolver de todas as formas. E isso atrai outras pessoas que também querem, mas muitas vezes estão desanimadas, achando que é assim mesmo, que não vai mudar, que é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A gente tem que mudar. O sofrimento humano não pode ser aceito. E a gente tem que fazer a nossa parte, sempre. Eu penso desse jeito, né? Assim, veio a calhada a gente se casar, mas eu acho que a gente sempre foi desse jeito, né? Aqui a senhora é doutora Ana Cristina, viu? E é isso, eu acho que eu quando resolvi fazer medicina foi para salvar, foi para curar, foi para diminuir. Tem um conceito de medicina que é assim, nem sempre a gente vai curar, mas sempre a gente vai aliviar. Então, que a gente sempre promova o alívio das pessoas, que a gente sempre faça o melhor por elas. Exato. Ó, eu tô tentando aqui, só tem a página em alemão, então é difícil para mim pra saber o preço. Mas então eu vou terminar com um recado. Então, bom, chegou já o Photo Finder. Isso. Já está lá à disposição da população. Isso. Vai ser tombado pelo patrimônio público. Já foi tombado. A gente cedeu pro hospital. O hospital ganhou o aparelho. Tá aí o momento em que chega, né? A caixinha é pesada, viu? Carregar as mesmo, porque a caixa é pesada. Carreguei. Ó, Priscila, que é uma querida. Toda a equipe. Toda a equipe. Então, eu vou fazer agora, preparar um... Agora é um corte, tá? Porque eu quero que a gente bote isso, eu quero que a governadora assista e que pense um pouquinho nisso. Gabriel, te prepara para soltar essa mesma imagem aí, tá? Então é o seguinte, para você que está em casa, para você entender. Na última segunda-feira, apesar de todos os problemas que os hospitais de Pernambuco passam de estrutura, existem equipes que fazem a diferença nesses hospitais. E eu não consigo entender como é que o governo do estado não abre os olhos para isso. E eu vou falar em dois setores. No setor realmente administrativo, o governo do estado em si, enquanto poder, e a comunicação do governo, que eu já repeti aqui várias vezes que é muito fraca. O Hospital Otávio de Freitas, na última segunda-feira, recebeu um equipamento que é para salvar e vai salvar vidas com relação ao câncer de pele. Esse equipamento que você vê aí na tela é um Photo Finder, é um equipamento alemão que foi doado pela empresa alemã para a equipe de dermatologia do Hospital Otávio de Freitas, que é uma equipe formada por mulheres. Tá aí as imagens, ó. Só é mulher na imagem. É o único serviço de dermatologia do estado de Pernambuco que forma médicos e que essa sala que você está vendo aí aparecendo nas imagens já foi uma sala reformada pela própria equipe de mulheres da dermatologia do Hospital Otávio de Freitas. Então essa equipe reformou a sala com o apoio de arquitetos, com o apoio de loja de imóveis, com o apoio de engenheiros, de material de construção, zero custo para o estado. A sala está reformada e agora essa mesma equipe consegue um equipamento de R$170 mil de graça para a população pernambucana. Um equipamento que foi trazido na última segunda-feira e que já está à disposição, já está tombado pelo patrimônio, já é do estado e que foi conseguido de graça e que vai salvar vidas, porque ele detecta possíveis cânceres de pele de maneira antecipada para salvar as pessoas de um câncer que pode virar um melanoma, que pode matar uma pessoa. E tudo isso aconteceu no Dezembro Laranja, que é o mês dedicado ao câncer de pele. E eu queria que a senhora governadora, Raquel Lira, governadora, mulher. Vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, mulher. Secretária de Saúde do Estado de Pernambuco, Zida Cavalcante, mulher. Quando foi que vocês olharam para essa equipe de dermatologia do Hospital Otávio de Freitas? E aí eu vou falar para a equipe de marketing do governo. Todo mundo fala que de graça está injeção na testa, né? Nem para isso vocês estão fazendo um bom trabalho. Porque o que vocês, no mínimo, deveriam fazer com a história dessa é aproveitar que é Dezembro Laranja, surfar na onda que nem foi do governo do estado,
pegar esse equipamento, fazer o lançamento lá com a presença da governadora, da vice-governadora, da secretária de saúde, aproveitava uma coisa que nem esforço de vocês foi. Mas nem isso vocês souberam fazer. Então, parabéns à equipe do Hospital Otávio de Freitas, da dermatologia. Repito, governadora, a senhora é governadora mulher, a vice-governadora é mulher, a secretária de saúde é mulher. Você tem uma equipe de dermatologistas só de mulheres que toca o melhor serviço de dermatologia do estado de Pernambuco, o único ligado ao estado, e que agora tem o equipamento mais moderno em tecnologia do mundo para fazer diagnóstico precoce de câncer de pele e que foi doado para o governo do estado. O mínimo era dizer assim, ó, valeu. Mas vocês mostram zero empatia até pelas doações. Então, eu preciso dizer isso para vocês, né? A gente não iria nem falar disso aqui, mas eu acho importante e eu acho que é preciso valorizar a equipe humana das unidades de saúde de Pernambuco, porque elas fazem diferença. Doutora Ana Cristina França, quer fazer mais algum chamado? Quer dar esporro em mim, porque eu não uso protetor solar? A gente estourou o tempo do programa hoje, não precisamos fazer Quase isso. 2 horas. Mas você quer sair da mesa? Você tá com fominha? Você tá com fominha? Quer sair para almoçar? Calma, já vamos encerrar. Se você quiser sair para almoçar, você sai, viu? Tá aqui, ó. Eu consegui aqui. Deixa eu ver se eu consegui. Comprei a fonte aqui da Tecderma, que é a revendedora oficial da Photon Fiber do Brasil. E aí? Os preços podem variar de 80 a 200 mil. Dependendo do euro, né? O euro, A média é 170 mil a 200 mil. Então, tá bom. Doutora Ana Cristina, fique à vontade. Gente, eu acredito que todos esses esforços têm que ser valorizados. Tem muita gente boa trabalhando, tem muita gente boa que está ali quietinha fazendo o seu, muitas vezes comprando medicação para paciente, pagando passagem para o paciente voltar e muitas vezes abafando os problemas, que são muitos. Eu acredito que com boa vontade, né? Eu acredito que com fiscalização, porque tem que ter fiscalização, né? Vocês têm que prestar conta, porque esse dinheiro não é de vocês, meus amores, esse dinheiro é do povo. A gente consiga ter um país melhor, que priorize, em primeiro lugar, a educação, saúde, saneamento básico, condições de sobrevivência, para depois pensar na diversão. A diversão é depois. A gente, desde pequena que eu escuto, primeiro a obrigação, depois a diversão. Então, que vocês mudem o pensamento, a forma de encarar, a forma de ver. Nem sempre as pessoas que estão rindo para vocês, dando pão e circo, são as que querem as melhores coisas para vocês. É exatamente o contrário. Quem quer o melhor para a gente, muitas vezes chama a atenção e faz com que a gente entre na linha. E isso eu acredito que a gente tenha que, devagarzinho, ir mudando esse pensamento. A gente vai fazendo pequenos nichos, até que essa atitude é uma atitude pequena, né? E não é só um aparelho, né? É o melhor aparelho para detecção de câncer de pele. Câncer de pele é o maior tipo de câncer. Então, a gente está falando de uma coisa muito importante do ponto de vista de saúde pública. Mas não só isso, né? Que a gente realmente junte esforços, que a gente cada vez mais procure exercer o que a gente veio para exercer. Eu sou médica do Estado, sou concursada pública e a gente sabe que a gente não tem um salário bom, a gente sabe disso, né? E hoje eu posso fazer isso porque eu tenho uma outra renda, então hoje eu posso me dedicar e me doar, mas que realmente essas pessoas sejam melhor remuneradas, para que elas consigam também, dentro dos serviços, fazer o melhor delas, ajudar e ter essa dedicação. Então, é isso que eu tenho para dizer, né? Que vocês parem de ser gananciosos, parem de ser egoístas e comecem de verdade a ser honestos e a lidar com o povo da forma que o povo merece. O povo pernambucano merece respeito. Menino, eu vou botar lá no meu lugar na Câmara. Meu amigo Johnny, quer comentar alguma coisa? Não, meu querido. Você tá arriado, né, velho? Eu tô ligado em você, viu? Não, é porque notícias como essas, assim, a gente não queria dar, né? A história do idoso pegou, né? Me deixou meio na bad. E é como a doutora falou, cara. Basta só vocês fazerem o trabalho de vocês, pô. Que recurso tem, tecnologia tem, basta só a vontade de fazer o que tem que ser feito. Pô.
E aí, meu amigo Álvaro Torres, o Grilo da Notícia, quer falar alguma coisa? Só assinar embaixo, em tudo que foi dito aqui. Então tá bom. Então, gente, é isso. Vamos acabar agora o Giro na Pauta. Tem uma pergunta, precisa responder essa pergunta. Tem alguns comentários que vale a pena a gente falar aqui. Tem uma pergunta, como é que vai ser a fila de espera lá em cima, né? Porque se é o único que tem... Eu entendi o seu questionamento. Aqui, Merecia ter mais, né, Jaque? Eu também concordo. aqui, Mas sabe aquele começo, a gente vai brigar por mais também. A regulação do Estado, ela acontece, primeiro o paciente tem que ir para a UPA, para depois ser encaminhado para o Hospital Otávio de Freitas. É assim que acontece de uma forma geral. Mas aí eu posso voltar aqui para trazer essa informação com mais acurácia, com mais clareza para vocês, tá? Rejane, deixa eu dar um cheiro nela, a bichinha ficou esperando até agora. Rejane veio de Arco Verde, é uma querida, é uma paciente maravilhosa, tá aqui com a gente. É um cheiro bem grande, Rejane. Tá vendo que eu disse? Ela disse, fala pro pessoal de Arco Verde. Eu tenho muito paciente de Arco Verde. Tem muita gente bacana. Baixa aqui, Gabrielzinho, rapidinho. Tem outro lá embaixo. Cadê? Já que falou aqui, foi Jaque Alexandrina. É apenas um aparelho para a quantidade de pessoas que tem de Pernambuco. A pergunta é, qual o tempo de espera para ser atendido e fazer o exame nessa máquina? Governadora, vamos ajudar? Obrigada, Jaque. Vai ter um tempo de espera grande. A gente vai tentar entrar em contato com a governadora para ver outras necessidades do serviço. Aí aqui, Carlos Alcântara, 170 mil, o governo poderia providenciar a compra de uns 100. Dinheiro tem, só basta querer usar com o que realmente é necessário. Concordo, Carlos. Pois é. Jorge, obrigada. Tio Valdavan, obrigada. E todo mundo, gente. Vai baixando aí mais, Gabrielzinho? Tá no fim, né? Então vamos lá. Então a gente vai acabar. Diga, Grilo. Tem notícia? Antes da gente encerrar, só uma informação importante, porque agora são 2 horas e 45 minutos da tarde e neste momento a cotação do dólar está a R$ 6,20. Lembrando que o pico de ontem foi R$ 6,21. Trouxemos no meio do Giro da Pauta isso ontem. E agora, neste momento, a cotação da moeda americana perante o real chega a R$ 6,20 pelo segundo dia seguido. Neste momento, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo cai 2%. Uma queda considerável, segundo os economistas. Novas informações a qualquer momento e também nas nossas redes sociais, @Girando a Pauta no Instagram e no seu horário da informação amanhã às 11 da manhã nos canais da ERM Studios, se Deus quiser. Uma boa tarde para você. Então tá aí. Boa tarde, gente. Abraço. Johnny, obrigado. Eu que agradeço, meus queridos. Até amanhã. Amanhã eu chego na hora, prometo. Doutora, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Agora, o doutor tá com cara de sono, eu também. A gente volta amanhã.